Como vimos na descrição, esse é um exercício baseado no livro de eletromagnetismo do Reid Jr. No capítulo 2, temos duas cargas pontuais, Q1 de 2 microcoulombs, dado no ponto em coordenadas cartesianas, ponto P1, menos 3, 7 e menos 4, e Q2 menos 5 microcoulombs no P2 em 2, 4 e menos 1, x, y, z. E a gente quer, e tem um ponto P, 12, 15 e 18, e queremos calcular qual é o campo no ponto P, qual é o módulo do campo e qual é o vetor diretor. Então nós discretizamos aqui as cargas. A primeira carga Q1 está com 2 vezes 10 menos 6 coulombs, a carga Q2 menos 5 vezes 10 menos 6 coulombs. Cada uma em suas coordenadas já dadas. Vamos relembrar como é que escrevemos um vetor no modo cartesiano, nos vetores AX, AY e AZ. E vamos lembrar o que é um vetor diretor, um versor AR, que é simplesmente cada componente em AX, AY e AZ dividido pela raiz quadrada da soma ao quadrado das suas coordenadas. Então temos aqui, lembrando que o módulo é a raiz quadrada das suas coordenadas ao quadrado. Então no caso de x, y, z, vai ser a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. O campo dado por uma carga é Q sobre 4πy0 vezes 1 sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado vezes x sobre r em ax mais y sobre r em ay mais z sobre r em az. Temos os parênteses aqui, não podemos esquecer. Está multiplicando todo mundo aqui dentro. No caso aqui para duas cargas Q1, nós vamos ter o versor A1, Q2 vamos ter o versor A2. Então temos que calcular o versor A1 e A2 e também os valores das cargas em relação a esse ponto. Então temos aqui no sistema XYZ o ponto P em relação à origem, o ponto P1 em relação à origem, dado pelo vetor R1, o ponto P2 dado pelo vetor R2, o ponto P dado pelo vetor R. A distância de P1 para P é igual a R menos R1. A distância de P2 para P é R menos R2. Então aqui a gente já consegue definir os valores. Em P1 temos Q1, em P2 temos Q2. E vamos calcular o campo em P. Então podemos fazer aqui o campo em R, que é em P, vai ser igual a Q1 sobre 4πy0 R menos R1 ao quadrado no versor A1, mais Q2 sobre 4πy0 R menos R2 ao quadrado no versor A2. Qualquer versor seria o que? A subtração dos pontos. Então nós temos o versor A1 vai ser x menos x1 em AX, y menos y em AY, z menos z1 em AZ sobre a raiz quadrada da diferença dos quadrados dos pontos. E isso nos resulta, no final das contas, que nós vamos ter A1 vezes 1 sobre R menos R1 ao quadrado. Resultando em cada eixo a diferença das coordenadas dividido por sua distância. Isso nos leva a ter a diferença no denominador elevado a 3 meios, ou seja, a raiz quadrada vezes o quadrado, que é um resultado que nós já identificamos. Se nós mudarmos os valores agora em 2, conseguimos calcular a contribuição de R2. Fizemos isso para R1, né? Então aqui a gente tem a ação em R1. Então teremos a carga Q1 dividido por 4πy0 vezes o versor em AX, AY, AZ, dividido pela diferença de R por R1 ao quadrado elevado a 3 meios. Lembrando que ε0 é a permissividade elétrica no vácuo, é igual a 1 sobre 36π vezes 10 a menos 9, que isso leva que 4 vezes π vezes ε0 é aproximadamente 1,112 vezes 10 a menos 10, para arredondar e facilitar os cálculos. Substituindo então os valores, temos que a carga é 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,112 vezes 10 a menos 10. Colocamos aqui os valores das posições das coordenadas de P e de P1, dividindo pela diferença dos quadrados, que vai ser elevado a 3 meios.
Simplificando, ficamos 15 ao quadrado, 8 ao quadrado, 22 ao quadrado, somando, vamos ter raiz quadrada de 773 ao cubo. Isso vai nos dar, em AX, em AY e AZ, 12,555 em AX, mais 6,696 em AY, mais 18,411 em AZ. Essa é a contribuição de Q1 em P. E no final das contas nós vamos ter como contribuição em R2, menos 32,030 em AX, menos 35,233 em AY, menos 60,857 em AZ. É só fazer as contas. Então o resultado do campo E em P, dado por P1, que tem carga Q1, e P2, com carga Q2, é a soma de cada um desses campos, de Q1 e de Q2, em relação a P. Somando os valores, nós obtemos como resultado final, em x, y, z, menos 19,475 em AX, menos 28,537 em AY, menos 42,446 em AZ, volts por metro, não podemos esquecer a unidade. E verificamos que é negativo, porque com certeza o valor de Q2 em módulo é maior que o valor de Q1. Para termos o valor em módulo, em P, basta pegarmos esse último valor e tirarmos raiz quadrada dos valores de cada coordenada elevada ao quadrado. Então vamos elevar a coordenada de AX ao quadrado, de AY ao quadrado e de AZ ao quadrado, somá-las e extrair a raiz quadrada. Então fazemos menos 19,475 ao quadrado, mais menos 28,537 ao quadrado, mais menos 42,446 ao quadrado, raiz quadrada dessa soma, e temos como resultado final 54,728 volts por metro. Esse é o valor em módulo que as duas cargas contribuem com o campo em P. Se pegarmos agora cada uma dessas coordenadas e dividirmos pelo valor do módulo, nós vamos ter os vetores diretores, ou os versores de AE, que resulta no final das contas menos 0,356 em AX, menos 0,521 em AY, menos 0,777 em AZ.